Apócrifo de João versão longa. O livro secreto de João, a revelação secreta de João, o ensinamento do Salvador, a revelação dos mistérios, das coisas escondidas no silêncio, e também as coisas que lhe ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia, quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo, e um fariseu chamado Arimanes o aproximou e disse: Onde está seu mestre ou a quem você seguia? E João respondeu: Ele retornou para o lugar de onde ele veio. O fariseu disse a ele: Este Nazareno nos enganou com ilusão, ele encheu suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais. Quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: Como então o Salvador foi escolhido? Porque ele foi enviado ao mundo pelo Pai dele. Quem é o Pai dele que o enviou? De que tipo é aquele Aion para o qual nós deveremos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: Este Aion para o qual vocês irão é do tipo de Aion imperecível, mas ele não nos ensinou sobre este último. Enquanto eu estava contemplando estas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou, o mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo, no entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Ele me disse: João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho. Eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi, e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse: A união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus, ou algo similar. Porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo. Porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é a luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ele é a luz imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é a perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado nem delimitado, mas ele é algo muito superior a estes. Ele não é corpóreo nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertence ao todo que existe, pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um Aion como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele. Pois qualquer um que participa em um Aion foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites. E ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita. Porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura e mensurável. Ele é um Aion doador de Aion. Ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é a sabedoria doadora de sabedoria. Ele é bondade doadora de bondade. Ele é piedade e redenção doadores de piedade.
Ele é graça doadora de graça, não porque ele as tem, mas porque ele doa luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um aion indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade, e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aions, e é ele quem os dá força e bondade. Porque nós não conhecemos as coisas inefáveis, e nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai. Pois foi ele quem disse para nós somente. Porque é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida. E é ele quem doa para todos os aions, de todos os modos, e que observa sua própria imagem visível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água à luz pura que o envolve. E seu pensamento teve uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes deles todos, e que veio da mente dele. Ela é o pensamento do todo protenoia, a luz dela brilha como a luz dele, o poder perfeito, que é a imagem do Espírito puro, invisível, e perfeito. É o primeiro poder, a glória de Barbelo, a glória perfeita nos aions, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro, e foi ela quem o saudou, porque graças a ele, ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o útero de tudo, pois ela que é anterior a todos eles. Ela é a mãe e pai, o primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderosos, o andrógeno 3 vezes nomeado, o aion eterno entre os invisíveis, e o primeiro a vir. Ela pediu para que o Espírito puro invisível a desse previsão. E o Espírito consentiu. E quando ele havia consentido, a previsão veio, e ficou ao lado da presciência. Esta origina do pensamento do Espírito puro invisível. A previsão glorificou o Espírito e Barbelo o poder perfeito dele, porque foi por ela que ele tinha surgido. E ela pediu novamente para conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele havia consentido, a indestrutibilidade veio, e ficou ao lado do pensamento e da presciência. A indestrutibilidade glorificou o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. E ela solicitou que a concedesse vida eterna. E o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e estes auxiliaram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Ela solicitou novamente, para que a concedesse verdade. E o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a verdade surgiu, e estes auxiliaram e glorificaram o Espírito excelente invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Este é o grupo de 5 dos aions do Pai, que é o primeiro homem, e que é a imagem do Espírito invisível, a presciência, que é Barbelo, e o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna, e a verdade. Este é o grupo de 5 andrógeno dos aions, o qual é o grupo de 10 dos aions, que é o Pai. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o Espírito invisível com sua centelha. E ela concebeu dele. Ele gerou uma centelha de luz possuindo bem-aventurança, mas que não iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe Pai que tinha vindo, é o fruto único, o unigênito do Pai. A luz pura. E o Espírito puro invisível se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelo. E ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse perfeita, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito invisível. E ela a luz o auxiliou quando ele derramou sobre ela. E imediatamente, quando a luz tinha recebido do Espírito, ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita, pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente, e ele consentiu alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio, e auxiliou Cristo, glorificando-lhe Barbelo. E todos estes surgiram no silêncio. E a mente quis realizar uma ação através da palavra do Espírito invisível. E a vontade dele se tornou uma ação, e apareceu com a mente, a luz o glorificou. E a palavra acompanhou a vontade. Porque pela palavra, Cristo, o autogênes divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, a mente, e a previsão, serviram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, pelos quais eles haviam surgido. E o Espírito Sagrado completou o autogênes divino, que é o Filho dele, junto com Barbelo, para que ele pudesse auxiliar o Espírito puro invisível e poderoso como o autogênes divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz poderosa. Ele veio pela presciência. E o Espírito puro invisível colocou o autogênes divino de honestidade acima de tudo. E submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes.
porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Pois pela luz, que é Cristo, e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes apareceram do autogênese divino. Ele esperou que eles o assistissem. E os 3 são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. E a graça pertence ao Aeon Luz Armosel, que é o anjo de luz no primeiro Aeon, e há 3 outros Aeons com este Aeon graça, verdade e forma. E a segunda luz é Uriel, que foi colocado sobre o segundo Aeon. E há 3 outros Aeons com ele concepção, percepção e memória. E a terceira luz é da Veitai, que foi colocado sobre o terceiro Aeon. E há 3 outros Aeons com ele compreensão, amor e ideia. E o quarto Aeon foi colocado sobre a quarta luz Elelet. E há 3 outros Aeons com ele perfeição, paz e sabedoria. Estas são as 4 luzes que assistem o autogênese divino, e estes são os 12 Aeons que assistem o Filho do Poderoso, o autogênese, o Cristo, através da vontade da dádiva do Espírito Invisível. E os 12 Aeons pertencem ao Filho do autogênese. E todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Sagrado através do autogênese. E pela previsão da mente perfeita, através da revelação da vontade do Espírito Invisível, e da vontade do autogênese, o homem perfeito apareceu, a primeira revelação, e a verdade. É ele quem o Espírito puro chamou de Pigera Damas, e ele o colocou sobre o primeiro Aeon com o poderoso, o autogênese, o Cristo, ao lado da primeira luz de Amosel, e com ele estão seus poderes. E o invisível lhe deu um poder mental imbatível. E ele falou, glorificou, e saudou o Espírito Invisível, dizendo, foi por ti que tudo surgiu, e tudo retornará para ti. Eu saudarei e glorificarei a ti, o autogênese, e os Aeons, os 3 o Pai, a Mãe, e o Filho, o poder perfeito. E ele Damas colocou o filho dele, Set, sobre o segundo Aeon, na presença da segunda luz Uriel. E no terceiro Aeon, a semente de Set foi colocada sobre a terceira luz da Veitai. E as almas dos santos foram colocadas lá. E no quarto Aeon foram colocadas as almas daqueles que não conhecem o pleroma, e também aqueles que não se arrependeram imediatamente, mas que persistiram por um tempo e se arrependeram depois. Eles estão ao lado da quarta luz Elelet. Estas são criaturas que glorificam o Espírito Invisível. E a Sofia da Hipnoia, sendo um Aeon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do Espírito Invisível e pela previsão. Ela queria produzir uma aparência por conta própria sem o consentimento do Espírito. Ele não havia aprovado, sem o cônjuge dela, e sem a apreciação dele. E, embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado, e ela não tinha obtido a autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do Espírito, mesmo assim ela produziu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo, e algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão. E os olhos dele eram como chamas com clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância. E ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado a Mãe dos Vivos. E ela o nomeou Yaltabaoth. Este é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela, e se dirigiu para longe do lugar em que ele tinha nascido. Ele ficou forte, e criou para si outros Aeons com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele, e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Atut, a quem as gerações chamam de ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Kalilombri. O quarto é Abel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaoth. O sexto é Caim. Aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol é o sétimo, Abel. O oitavo é Abrizene. O nono é Elbel. O 10º é Armopiel. O 11º é Melcer Adonem. O 12º é Belias ou Belial, é ele quem está acima da profundeza de Hades. E ele colocou 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que eles reinem. E ele compartilhou o seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele é a escuridão ignorante. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora o arconte que é a penumbra tem 3 nomes.
O primeiro é Eltabaoth, o segundo é Saclas, e o terceiro é Samael. E ele é ímpio em sua arrogância. Porque ele disse: eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim, pois ele é ignorante da força dele, e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até se tornarem 365 anjos. E estes são os nomes das autoridades com seus corpos: o primeiro é Atut, e ele tem um rosto de ovelha; o segundo é Eloiô,